Olá, eu sou a Carla Pavão, esse é o canal Paz e Bem, muito bem-vindos à comunidade Paz e Bem, a comunidade da Pós-TV 247, também do Sejus. Nós estamos aqui com a Suzy Leão, que é uma também das participantes do Sejus desde o começo, uma integrante que vocês já conhecem, e hoje nós vamos falar sobre a Revista Espírita de julho de 1858. Então, nós vamos falar sobre dois temas e depois teremos... Opa, desculpa, gente, desculpa, foi um aviso aqui que era para eu gravar. E depois nós teremos dois outros programas, um ou dois outros programas com o restante dos temas. Os de hoje são o seguinte: o tambor de Berezina e a inveja. Então, eu vou passar a palavra para a Suzy. Tudo bem, Suzy, para a gente começar essa conversa? Tudo bom, Carla, tudo bem. Eu tive que rir, Carla, porque o meu celular é assim, ele fica aleatoriamente apitando. Um grande abraço a todos e todas que nos acompanham. Carla, eu vou começar essa nossa colocação, essa nossa exposição hoje, com o texto, com a mensagem do rei Luís IX, que depois foi canonizado, que é o São Luís. Né? Até antes, sabe que eu adoro dar uma contextualizada, antes de entrar nessa mensagem propriamente dita, eu vou só dar uma lida, um parágrafozinho bem pequeno para a gente saber quem foi o rei Luís IX, né? Ele era conhecido como o Bom Rei Luís, né? Ele reinou de 1226 a 1270, bem na Idade Média, né? Na época da Inquisição. A mãe dele foi a regente, porque ele teve que assumir o trono aos 12 anos de idade, então ele era uma criança, e a mãe dele, então, foi regente até ele assumir a maioridade. Ele, então, era conhecido como Bom Rei, governou a França no século XIII, e era um bom estrategista, um humanista, mas ele era, olha, é bom a gente contextualizar, porque a gente vai entendendo há muitas teorias mesmo do espiritismo, que os espíritos evoluem na erraticidade, né? Quando desencarnam, ficam na erraticidade e evoluem. Então, ele era um bom estrategista, mas ele era muito duro com quem violava os códigos morais da época. E ele perseguiu os judeus, ele liderou as cruzadas contra os muçulmanos e ampliou as ações da Inquisição na França. Ele era um católico fervoroso, por isso que as mensagens dele no livro dos Espíritos normalmente são bastante religiosas, né? E ele foi beatificado em 1297. Passou a ser conhecido como o São Luís. Curioso, porque eu estudei num colégio de freiras e era um colégio São Luís. Bem, ele morreu jovem, né? Mas morreu velho para a época dele, morreu com 56 anos. Hoje eu olho uma pessoa de 56 anos, mas é um guri, tem quase a minha idade. E ele foi um rei, foi conhecido como um rei generoso com os seus súditos. Uma outra curiosidade, na primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec coloca só como Rei Luís IX, da França. E na segunda edição do Livro dos Espíritos, Kardec, vendo que precisava ter assim uma boa relação com os católicos da França, porque os livros dele chegaram a ser queimados, né? Ele então passou a usar o nome de São Luís. Eu achei que foi uma coisa bastante inteligente do Kardec. Então, a mensagem é essa que fala, só para a gente daí também ter esse ponto sobre a inveja, como a gente encontra a inveja sendo definida? A inveja é o desgosto pelo sucesso, pela prosperidade ou pela felicidade alheia. Sentimento extremamente triste mesmo. E a mensagem é essa que aconteceu do São Luís para o médium que não quer se identificar ou por algum motivo não pode se identificar, e o Kardec coloca ele apenas como senhor D. Ele era um médium iniciante, ele
ele frequentava as sessões espíritas, né, que aconteciam na casa de Kardec e na sociedade espírita, e ele pediu que o São Luís passasse por ele, para que ele pudesse psicografar essa mensagem. Ele fez esse pedido não porque ele duvidasse, né, das mensagens espirituais e da psicografia. Ele fez para ele poder se testar. E ele estava muito sincero, ele foi muito sincero nesse pedido. E o São Luís percebeu a sinceridade dele, então, e fez, então, através dele, mesmo ele sendo um médium iniciante. Né? Então, ele mandou essa mensagem. A mensagem é longa, eu acho que não vale a pena eu ler aqui, a não ser que tu queira, Carla, eu posso ler. É que ela é longa e eu acho que daí ficaria assim, desgastante. E a mensagem, ela diz basicamente o seguinte, que nós precisamos aprender a olhar para baixo e não ficar olhando para cima o tempo todo. Por quê? Tu olha para cima, o que tu vai ver? Tu vai ver aqueles que estão acima de ti, aqueles que estão numa posição social, profissional, intelectual, enfim, as coisas que existem na nossa sociedade, né, que são importantes, digamos assim, para essa sociedade. Se tu olha para baixo, o que tu vai ver? Tu vai ver aqueles que estão abaixo de ti. Então, tu começa a ver um outro mundo, nós que lutamos por justiça social, nós não queremos que o mundo seja assim, desse jeito, com uns lá em cima e outros lá embaixo. A gente tenta diminuir esse abismo aqui, né? Para que, quando tu olhar para baixo, tu não vê, assim, tanta miséria, tanta desigualdade, tanto sofrimento. E quando tu olhar para cima, tu não vê também coisas horríveis, né? Em termos de sei lá, de desperdícios e de ostentação e tudo mais. Então, a mensagem do São Luís foi basicamente para isso, para que as pessoas parem de olhar tanto para cima e comecem a olhar, lógico, é uma mensagem bem religiosa, com termos bastante religiosos, porque o São Luís, ele foi muito religioso. Para que as pessoas aprendam a olhar para baixo, porque na mensagem ele coloca que, olhando para baixo, tu vendo quanto sofrimento existe, além do teu, tu vai parar de te sentir vítima, tu vai parar de ficar olhando para o próprio umbigo e achar que todo o sofrimento do mundo é teu, e tu vai serenar o espírito, né? Tu vai ver que tu tem que ajudar o outro, que tu tem que sair dessa posição de te achar vítima e ir ajudar o próximo, né? Ele usa muito o termo caridade e tal. E é isso, basicamente é essa mensagem. Depois, o tal médium iniciante, que era o Sr. D, ele se torna um dos médiums mais completos que auxiliam toda a caminhada de Kardec. Eu acho que, bom, pensa, né? Tu psicografar uma mensagem e o espírito assinar São Luís, realmente, acho que o médium fica pensando, meu Deus, que coisa linda é essa? E ele realmente explodiu, assim, a sua capacidade mediúnica e se tornou um médium de altíssimo valor e de altíssima capacidade mediúnica mesmo. Então, esse aí foi o texto que conta a respeito da inveja, que foi o texto psicografado, assinado pelo São Luís. Depois tem um texto. Tu queres fazer algum comentário? Não, é só dizer o seguinte, que quem dizia que ele era um grande médium eram os outros, não ele mesmo, que nem aquele médium de direita que faz filme sobre ele, autobiográfico, né? Não é que nem o Divaldo. Sim, esse senhor D. Ai, não, nem me fala. Não, deixa eu te contar. Tu sabia que, não vou aqui dizer, mas acho que todo mundo sabe que tem museu dele. Tu já viu museu de gente viva? Que coisa mais estranha, Carla. Bom, tudo bem, deixa isso para lá, né? Não nos cabe aqui, mas que é estranho, me desculpe, é muito estranho.
Bom, o senhor D, ele não estava mal intencionado, ele era inseguro, muito inseguro. Ele era super inseguro. E eu acho que daí ele meio que, quando ele pediu, ele pensou, ai meu Deus, vão rir de mim, vão... Não, e a mensagem veio mesmo. E aí eu acho que aquilo deu sabe, uma injeção de autoconfiança nele, porque realmente ele se tornou um dos médiums mais completos e mais assim... É muito comum isso, né? Eu e a Suzy, nós estamos juntos lá desenvolvendo a mediúnica do Sejus, e é muito comum, no início, os médiums se sentirem extremamente inseguros. Por isso, daí que é importante ter um outro médium que tenha alguma experiência ou mais experiência, que é para passar essa vibração também de segurança, né? Porque quando você começa, você sempre acha, ai, mas será que é isso? Será que não é da minha cabeça? E agora? Será que eu falo? Sim. Será que eu não falo? Tem outro para falar? Até isso acontece muito em mediúnica. Muito, muito. Me lembro que a primeira reunião eu realmente não tive coragem de dizer uma palavra. Eu fiquei, entrei muda, saí calada, porque mas agora eu acho que eu já estou me sentindo Agora à já vontade, a gente vai criando sintonia, a gente vai criando laços, né? É isso. A outra história da Revista Espírita, só para comentar que esse texto, essa história que eu contei, né, que foi escrita por Kardec na Revista Espírita, é do mês de julho de 1858. E está tudo disponível na Kardecpédia. Então, acho que vale a pena para quem está no estudo, quem quer conhecer mais esse mundo do Kardec, fazer essas buscas. Tem, né? Deixa eu aproveitar que você falou isso para dizer o seguinte, gente, mas, assim, tem gratuito, onde a Suzy acabou de dar a fonte, mas se vocês pensarem em adquirir, peguem, eu estou até olhando se a minha está aqui, a minha está longe, eu vou ter que tirar o microfone. Peguem a Revista Espírita, que é da Edicel, tem para comprar em sebo. Ela é a mais completa que legal, tem. Tá bom? Ótimo. Então, o próximo que eu vou falar é a história do tambor de Berezina, que é uma história que envolve mediunidade de efeitos físicos, né? A gente tem que entender isso. O trabalho do Kardec, ele começou com os efeitos físicos, ele começou com a questão, né, dos fenômenos das mesas que giravam e tudo mais. Então, esses fenômenos, eles vão acompanhar todo o trabalho dele, né? Todo o trabalho dele. Então, ele fazia uma coisa assim, bem de pesquisa. Ele juntava uma plateia para que essa plateia ficasse anotando e verificando e tomando nota de tudo que acontecesse e observando, né? E juntava também vários médiuns, então todos no mesmo recinto. E esse fenômeno, essa história aconteceu na casa do Kardec. A esposa do Kardec devia ser uma pessoa maravilhosa, né? Porque o Kardec transformou a casa num palco de pesquisa, num palco de fenômenos acontecendo e pessoas entrando e saindo. Então, realmente, os dois deviam ter muita sintonia para que isso tudo pudesse acontecer com tranquilidade. Então, haviam muitas pessoas na casa e era já sabido que seriam chamados e seriam trazidos, evocados espíritos para fenômenos físicos. Lembrando que precisa ter um médium de efeitos físicos nessa reunião, senão os efeitos não acontecem. E aqui ele coloca que o médium era um rapaz bem jovem. Normalmente, gente, até vamos abrir aí um parênteses, os adolescentes, os jovens, eles têm muito fluido espiritual, que é o que nós agora chamamos de ectoplasma, né? Na época do Kardec, essa nomenclatura não existia. Essa nomenclatura veio depois que ele já tinha desencarnado. E esse fluido, nos adolescentes, ele é abundante, né? Ele é abundante. Adultos também têm, mas adolescentes, normalmente, os jovens, normalmente, têm esse fluido em abundância. Então, tinha lá um jovem que era já conhecido como um médium de efeitos físicos.
E começou, né, nesse dia, que é a história que ele conta, começou então uma bateção na mesa imitando sons de tambor. Eu não vou fazer aqui com a boca. Mas, enfim, vocês imaginem o que é um som de tambor. E ele narra que os sons iam de mesa em mesa. Isso, meu Deus, isso deve ser maravilhoso. Eu ia amar. Eu ia amar participar de uma sessão dessa. E as mesas começaram o tambor e tocar e tocar. Aí eles começaram a conversar com o espírito na base, isso também a gente já falou, na base da tipologia, que é aquela coisa que tu coloca as letras, tu coloca o sim ou não, e tipo assim, para sim, uma pancada, para não, duas pancadas. E o espírito vai e fica ali conversando, respondendo. Eles fizeram 67 perguntas para esse espírito. O Kardec era extremamente minucioso, um professor, né, gente? Professor daqueles. E o espírito respondeu todas elas. E aí, nessas perguntas, ele conta que ele era um espírito, ele se diz inferior, né? Mas, olha, pelo linguajar, pela maneira como ele se expressou, porque eles colocam letras do alfabeto também, e o espírito vai também batendo onde estão determinadas letras e assim vai montando as palavras e tudo mais. Se expressou de uma forma muito educada, né? Então, ele diz que ele é um espírito inferior, mas eu acredito que ele era um espírito simples, não um espírito inferior, né? E que ele estava ali. Aí tem uma curiosidade, ele disse que estava ali porque um espírito que se autodenominou verdade o levou para lá e disse que ele teria que ajudar aquela reunião, né? Então ele não tinha escolha, ele não podia dizer não, eu não quero. Ele foi, e aí o Kardec coloca, gente, isso até eu quero ler aqui para a gente não fazer confusão, tá? O Kardec coloca no final do texto uma observação. O espírito familiar da minha casa, ele está dizendo, né, da casa dele, o espírito familiar se faz conhecer pelo nome alegórico de verdade. Então, é muito importante que a gente não tire isso da mente. Kardec reforça isso várias vezes em toda a sua obra, né? Que o espírito usou esse, digamos, nome alegórico para não se fazer conhecer, para não colocar a sua verdadeira identidade, por várias razões, né? Para não despertar, digamos, vaidade no próprio Kardec e nas pessoas que estão em volta. Enfim, o espírito foi sábio em se manter anônimo. Então, eu acho muito importante que a gente não fique fantasiando também, né? Se o próprio Kardec disse que é o espírito familiar da casa dele, protetor da casa dele, o mentor dele, que usa o nome alegórico de verdade. Bom, aí esse espírito disse que prefere fazer essas manifestações com o tal jovem, quando esse jovem está presente. Quando o jovem não está presente, ele diz que fica mais difícil. Então, aí a gente consegue entender que o fenômeno mediúnico, ele precisa acontecer através de uma sintonia entre médium e espírito. O fenômeno físico, mais ainda, o fenômeno físico precisa muito fluido espiritual, muito. E o espírito, às vezes, não consegue nem executar o fenômeno quando não há, né, esse fluido em abundância. Aí ele diz isso, diz que aquele médium é o preferido dele. E aí perguntam para o espírito por quê. Isso é o seguinte.
as mesas começaram lá a chacoalhar e mexer e papapá. Aí, aquela plateia que o Kardec convoca, que seriam, digamos assim, os observadores do fenômeno, né? Corre para a mesa com luzes, eu não sei que tipo de luzes, não sei se naquela época já existiam lanterninhas ou sei lá o quê. Enfim, com luzezinhas para ver o que estava acontecendo, para ver se tinha alguma coisa debaixo da mesa. E o espírito para, simplesmente larga a mesa e fica parado. Aí perguntam para o espírito, através das letrinhas, por que fez aquilo? Ele disse assim, para punir vocês. Onde já se viu essa curiosidade? Punir vocês, não vou ficar aqui servindo de motivo de curiosidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, eu acho que era isso, viu, Carla? Eles... Ah, tem o nome do artigo do Kardec, é o tambor de Berezina. Pergunto por que ele toca tanto tambor e ele diz, gente, ele se autodenomina, eu sou o tambor. É que eu acho que naquela época o soldado que tocava o tambor numa tropa se chamava de tambor. Então ele era provavelmente da tropa de Napoleão, né? Ele fala, né? Ele fala Ele que diz que Napoleão sim, Grande, que ele admirava muito Napoleão. Sim, que ele morreu com 45 anos Ele e era tal, e ele diz, militar. eu sou o tambor. É que eu acho que eu sou o tambor, é que ele tocava o tambor, né? O tambor que ia na frente do batalhão. E É que às acho que era vezes, isso. nessas hierarquias, às vezes tem uma coisificação, né? Vários mundos, eu sou o tambor. Eu achei meio estranho, mas é que até fui, olhei 2 vezes lá na Revista Espírita, até lá, eu sou o tambor. Ele fala. Deve ser, eu sou o tamborista, eu sou o tamboreiro, sei lá. Legal. É isso. E daí uma coisa bonita que perguntaram, mas tá, tudo bem, tu foi meio que convocado, né, para vir para cá e fazer essa manifestação, mas por que, na verdade, tu tá fazendo isso? Ele disse, porque eu quero evoluir, porque eu quero crescer. E essa é uma chance que me foi dada. Eu achei tão lindo. Tu vê, ele se dispôs a ajudar num trabalho de pesquisa, porque isso era mesmo um trabalho de pesquisa, e, né, quem olha assim pensa, tá lá aquele espírito batucando lá, um monte de gente curiosa, mas gente, esse fenômeno e esses fenômenos todos que aconteceram, se isso não tivesse acontecido, a gente não estava aqui hoje conversando sobre isso. Nós nem seríamos espíritas, o espiritismo nem existiria, né? Então, foi um trabalho muito bonito mesmo, apesar de aparentar assim, ser singelo, né? E muitos espíritos que se dispuseram a ajudar nesse trabalho, eles evoluíram, eles cresceram, eles se melhoraram, né? E é isso, a gente está aqui também fazendo isso, eu acho que... A gente já está na expectativa. A gente está aqui para se melhorar. Também alguma coisa. A gente está aqui para se melhorar. É só por isso que nós continuamos, né, nessa luta, nessa batalha, porque a gente acredita nisso. Legal, para vocês então que nos assistiram, nós somos o Sejus, fica o convite para que venham estudar conosco por aplicativo, e para isso mande seu número celular em mensagem privada pelas redes sociais, e curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que nós estamos aqui para divulgar isso. Obrigada, Suzy, um beijo grande. Um beijo bem grande em todos e todas. Tchau, Carla. Tchau.